Oi pessoal, que legal que vocês estão aqui. Eu sou o Albert, o pastor da igreja. Legal estarmos de volta. Estamos com 3 convidados super especiais: Regiane, Adriana e Carla. Muito obrigado por terem atendido o nosso convite. Eu vou pedir que cada uma de vocês se apresente, né? Falem um pouquinho de vocês. Casada, tem o nome dos filhos de quem tem mais de um filho, como é o caso da Adriana, os filhos de vocês. Hoje a nossa temática está falando sobre mulheres e suas escolhas. E a gente vai falar de uma escolha super significativa para nós, importante para nós, que é a escolha pela maternidade. Já já a gente vai desenvolver esse tema, mas vamos ouvir aqui as nossas convidadas. Por favor, se apresente, porque a gente não consegue fazer isso melhor que vocês mesmos. Quem começa? Por favor, Rê. Começa quem fala, né? Começa quem pergunta. Boa noite, gente. Eu sou a Regiane. Eu também sou membro aqui da comunidade. Sou casada com o Fagner. Sou mãe do Matias. Sou terapeuta ocupacional, com ênfase em desenvolvimento infantil. E estou muito feliz de estar aqui fazendo parte. Que legal. Então, depois vocês tricotam aí sobre desenvolvimento infantil. Na verdade, a gente sabe que, enquanto profissional, você já também atende crianças aqui da nossa comunidade, né, Rê? Então, isso é muito legal enquanto terapeuta ocupacional. Muito joia. Pri? Boa noite, pessoal. Eu sou a Adriana, né? Tenho 2 filhos, Rafael e o Cauê. Né, sou esposa do Cadu, né, aqui da comunidade também, fotógrafo da comunidade. Deu um branco. Sua profissão. Eu sou gerente de recursos humanos, trabalho já há muitos anos aí com essa área. E é isso. Legal, bem-vinda. Carla, fala de onde você é também, porque Regiane e Adriana são aqui da comunidade, então além de você se apresentar, fala de onde você vem, por favor. Boa noite, me chamo Carla, sou mãe do Davi, esposa do Murilo, sou pedagoga e eu sou membro da... Os dois estão certos. Os dois estão certos. Do Vila Bonilha, mas quando eu casei, mudei para Cajamar, ficou um pouco longe, a gente continuou frequentando, mas a igreja de Alphaville, né, do Tamboré, acabou ficando mais perto, a gente acabou frequentando lá, só que agora, essa semana, retornamos para São Paulo e estamos aí, né, vamos ver agora onde a gente vai congregar, se vamos voltar lá para Bonilha, enfim, né, estamos ainda... Legal. situando. Legal, muito legal vocês. Sou pedagoga. Muito... de falar. Não, você falou. Falei? Falou. Muito legal. Muito bom vocês estarem aqui, né? Marcelo, bom, deu certo aí? Eu tô de volta, vocês desculpem algumas, como que diz? Problemas técnicos. Alguns tropeços técnicos aí nossos, a gente tá voltando, então a gente fica um pouco perdido nesse começo e a nossa equipe técnica tá um pouco menor também, então tá um pouco difícil. Inclusive, se você quiser fazer parte da nossa equipe técnica, se faz parte da comunidade Preteriana de Vila Lobos, já aproveita esse momento para te chamar para vir aqui, ver como é que funciona e ajudar a gente nesse programa também, certo? Muito bem. Gente, começando, né, nosso bate-papo aqui. Antes de mais nada, eu não sei se eu não entrei aqui na internet, a gente já está com pessoas conectadas. Sim. Mande os seus comentários, suas perguntas para participar dessa conversa também. Conversa aí no chat e curte também já o vídeo, que torna relevante o nosso conteúdo também. Muito legal ter vocês aqui com a gente. Bom, vamos lá. Vocês escolheram pela maternidade. A gente enfrenta um tempo no qual se fala muito da mulher que prefere a não maternidade, prefere não ter filhos, e por causa disso, por N razões, N motivos, né? Então, a primeira pergunta é: o que levou vocês a escolherem a maternidade, né? Vocês poderiam ter escolhido pela não maternidade como tantas outras. O que levou vocês a escolherem pela maternidade?
Posso falar? Pode falar. Olha, no meu caso, eu demorei para ter filhos, né? Já era casada há 7 anos e por conta da questão financeira, a gente sempre tinha uma programa. A gente programa tudo, né? A gente quer programar tudo. Eu tinha um sonho, sempre tive um sonho de ser mãe, sempre quis ser mãe. Mas as questões financeiras pesaram na decisão, então nós demoramos para ter filhos. Mas quando nós decidimos a ter as crianças, né, e não foi tão fácil assim, né, porque eu tinha problemas para engravidar. Então eu achava que estava tudo ótimo, né? Agora, quando eu quiser ter filhos, eu vou ter filhos, né? Mas assim, não foi muito dessa forma, né? Mas, graças a Deus, depois de um ano aí tentando, veio o Cauêzinho, né? Que era um trigêmeos, né? E só vingou o Cauê. E depois de 4 anos eu tive o Rafa, né? Que veio aí no susto, né? Literalmente. Descobri ele com quase 5 meses. Uau. E depois... ele nasceu prematuro também, então eu fiquei um pouco tempo grávida na minha cabeça, né? Então, é isso, a decisão ela não veio de repente, a gente pesou muita coisa, mas quando decidimos assim, também teve a questão de não ser fácil a gravidez, mas deu tudo certo no final. Legal. Carla, e você? Bom, eu sempre tive o sonho de ser mãe, né? Sempre falei que ia ser mãe, que ia ser mãe. Aí depois que eu casei, o Murilo também falava que queria ser pai, enfim. Mas aí a gente casou e aí a gente falou, não sei, acho que a gente quer viajar, o filho vai fazer a gente, sei lá, vai prender a gente, enfim. Aí a gente decidiu não ter filho. A gente falou, a gente não vai ter filho, pelo menos não por agora, não vamos pensar nisso. Aí a gente sentou e conversou com os meus pais sobre isso. A gente falou, ó, porque às vezes rolavam uns assuntos, né? Sempre rola, né? Sempre rola. Sem pressão, mas sempre rolava. E aí a gente sentou um dia, conversou com os meus pais, eu falei assim, olha, se um dia vocês estão pretendendo ser avós, não seremos pais. Não vai vir daqui, né? Aí, no dia, minha mãe falou, não, a escolha de vocês estão certos, e não sei o quê, tipo aquela coisa, né? E depois eu fiquei sabendo que só foi eu virar as costas ali meu pai, nossa, onde você viu isso? A gente não vai ser vó, é o nosso sonho. Mas na nossa frente, tudo bem, né? Será que eles estão assistindo? Com certeza estão. E aí, a gente falou, não seremos pais. Aí a gente viajou, né, enfim, fez várias coisas, assim, né, viajou e tal. E aí, depois de um tempo, a gente começou a sentir essa vontade. Só que não foi uma coisa assim que a gente sentou e conversou. Estou com vontade de ser pai, estou com vontade de ser mãe. Não, a gente começava a ver criança, que bebê bonitinho, olha isso. E a gente não fazia isso, né? Porque até então a gente tinha decidido que não. Com quanto tempo de casado vocês estavam? A gente tinha, acho que, 3 anos. Tinha 3 anos. Mas quando vocês decidiram ou quando vocês falaram que não ia ter depois de 1 ano de casamento, a gente falou, não teremos filhos. Porque a gente quer viajar, a certo. gente não quer nada aprendendo, enfim, a gente não queria. E aí ficou, né, nisso 2, 3 anos. Aí quando a gente completou uns 3 anos, assim, de casamento, aí a gente começou, né, assim, a pensar nisso, mas não a de fato conversar sobre isso. Aí um dia a gente sentou e conversou e falou assim, vamos deixar? Não vamos decidir, tipo, nem que sim, nem que não. E no fundo, eu acho que a gente tinha medo de querer muito e tentar e não conseguir por algum motivo, ou por ansiedade, e rolar toda aquela questão, né, que falam, né, quando a gente quer muito, fica ansioso, ou da gente ter algum problema, né, que a gente não sabia se tinha, e acabar sendo uma frustração. Então a gente falava, vamos deixar rolar. Se acontecer, é porque era pra ser. E se não acontecer, é porque não era pra ser e tudo bem. E a gente estava super tranquilo quanto a isso. E aí, em 1 mês, aconteceu. Então, tipo assim, rolou mesmo. Foi. E aí, tá aí, 8 meses já. Vamos deixar acontecer, mas tinha que fazer alguma coisa. Não deixar acontecer. Vamos deixar assim, no ar, assim, né? Vai que, e aí foi, né?
legal. Muito bem. E com você, Rê? É bem interessante porque a maternidade sempre foi uma ideia que fez muito parte de mim, apesar de não externalizar tanto. E nem, assim, eu pensando na minha infância, eu tinha muito essas coisas, de brincar de boneca, cuidando. Eu sempre fui muito de brincadeiras mais corporais, de explorar, de desbravar. Aliás, você ainda continua com essas brincadeiras corporais, né? Muito. Não parei de brincar. Porque ela Nunca mais. treina, faz, sei lá, mais o que você faz aí, dá até medo. Não vou brincar mais com você. Tanto que as escolhas sempre foram para essas questões mais corporais. Fiz Muay Thai por muitos anos, interrompi por conta da gestação, várias mudanças. E agora estou aí planejando a retomada. Legal. Assim que o ombro dá uma melhorada. Mas sempre foi muito natural para mim pensar na maternidade, mesmo não externalizando isso de uma maneira assim explícita, sabe? Nas brincadeiras, não ficar falando, né? E então foi algo meio que muito natural. Quando eu casei, né? Quando a gente se casou, tem 4 anos que em maio vão fazer 4 anos que nós estamos casados. A gente sempre foi meio que pensando em algumas coisas. Acho que por casar um pouco mais velhos também, a gente teve alguns diálogos e alguns planos nesse sentido. De, vamos aí nesse primeiro ano experimentar, assim, as vivências, né, de uma vida de casado. Foi um intensivão, porque teve a pandemia, então a gente precisou, assim, aqueles 7 anos, assim, que fala aquelas... Adiantou tudo, então foi, sem passagem. A crise do 7. Foi no primeiro ano, e depois a gente falou que vamos ter filhos, né? Assim, depois de um ano, vamos começar aí. A pandemia acabou postergando um pouquinho, né, esse planejamento, mas foi muito engraçado, que a gente brinca que o Matias já tava lá, assim, e aí, galera, vambora, porque eu já tô aqui, pronto pra chegar. A gente decidiu começar a tentar, então vamos falar. Em janeiro, a gente começa a tentar, e foi muito, assim, cravado, porque meu relógio biológico, assim, é muito marcante em vários sentidos. Antes de eu atrasar, no meu ciclo menstrual, eu já sabia que eu estava grávida. Caramba. Porque, e isso deixou o Fagner muito pistola. Ele estava conversando comigo na mesa do café da manhã, ele falando, eu dormi com ele falando comigo. E assim, era um assunto, assim, importante para ele. E eu simplesmente dormi. Aí eu já fui sentindo algumas mudanças no meu corpo. Eu falei, esperei dar o tempo lá para fazer o teste de farmácia, depois fiz o exame de sangue, assim, o HCG e lá no teto. Então, foi, assim, dezembro decidimos, janeiro eu tava grávida. Também foi um processo bem rápido. Legal. Eu acho legal essas histórias, porque eu não tive essa, não. Lá em casa as coisas foram meio sem querer. Aconteceu e... Mas deu certo, né? Porque deu certo. Então a gente vai dando um jeito. Tá dando, né? Tá dando certo. Tá. Tá dando certo. Ele tá forte, tá bonito. Mas acho que a gente que... Eu não sei se vocês cresceram na igreja também. Eu sei que algumas de vocês sim, mas... Vocês cresceram na igreja ou vocês se converteram um pouco mais tarde? Assim, Eu cresci. como que é essa história assim, de vocês? Você cresceu na igreja? Eu também, nasci no berço evangélico. E você? Eu vim de um contexto católico, né, até os 12, 13 anos. A minha família, ela é bem participativa e bem ativa dentro da igreja. A minha mãe é alta patente, daquelas senhorinhas ali, que pega firme. E no auge da maturidade, dos meus 12 anos de idade, algumas coisas deixaram de fazer sentido para mim dentro da igreja católica. E eu conversei com a minha mãe e ela foi bem tranquila, assim, né, nesse sentido. E isso é uma história bem diferente, né, que muitas vezes existem muitos conflitos quando tem essa ruptura, né. E a minha mãe, assim, foi super sábia, né, teve muita maturidade na forma que ela lidou comigo. Ela a única coisa que ela falou
você não vai despirocar, né? Faz sentido. Mas faz tudo sentido. bem. Mas não deu Vai, certo. E... Não adiantou ela falar. Não. Pô, tem as histórias da cachoeira, mas eu já falo. Não deixa sua mãe Deixa saber pra que ela lá. tá assistindo. Ela sabe, ela tá assistindo. Agora já. E quando geralmente a galera começa a meio que ampliar os horizontes e ir para um caminho contrário, comigo foi exatamente o contrário. Quando eu entrei na faculdade, eu passei por esse processo de conversão, mas da mesma forma como o desejo da maternidade, tudo foi acontecendo de um jeito muito natural. Foi através de uma amiga que estava precisando de muita ajuda, ela passou por um trauma muito grande e eu fiquei muito tempo com ela. E ela estava no contexto de evangélico e ela acabou parando, né? E dentro desse trauma, ela ia colocando algumas músicas, assim. Eu falei, ai, meu, se você quiser eu vou com você, porque se você não tá dando conta, beleza, tamo junto. Mas se tá fazendo bem pra você aqui, de repente vai fazer bem pra você lá. E nos primeiros meses eu comecei a ir pra levar minha amiga que tava acompanhar. passando por um processo de luto, assim, muito, muito pesado. E nesse processo eu fui entendendo que eu precisava tanto quanto ela. Então as coisas foram acontecendo de um jeito assim bem, Que legal. bem natural e desde então eu tô aí. Ah, legal. Eu perguntei um pouco sobre isso também, porque eu acredito que quando a gente está muito nessa cultura cristã, evangélica, etc., a gente tem muito essa vontade né, da paternidade ou maternidade, né? E aí a gente às vezes fica sempre pensando e tal. E aí quando a gente casa, a gente vê o tanto de responsabilidade que a gente tem que lidar e a gente fala, nossa, mano, É melhor não. não dá. É melhor não, né? Eu tive pouco tempo para pensar isso, mas geralmente a gente fala, putz, não dá, é muito difícil. E aí existem outras questões que, na minha perspectiva, né, não sei se vocês podem falar a opinião de vocês, mas para a mulher é ainda mais desafiador. Por quê? Porque no sistema que a gente vive hoje, na forma de trabalho que temos As hoje, exigências sociais. as exigências sociais, enfim, a gente tem que entregar coisa o tempo todo, tem que produzir pra caramba. E aí, pra mulher, é muito mais desafiador. E eu queria puxar essa conversa, assim, tipo, como que foi pra vocês, assim, tipo, vocês estavam trabalhando, vocês já estavam, tipo, não, mas eu quero subir nessa carreira aqui, eu quero fazer tal coisa. Me permita, a pressão do sucesso, muitas vezes, né? Sucesso entre aspas. É do sucesso entre aspas, mas a gente está falando de uma pressão social mesmo, Exatamente. né? E que cria uma expectativa, né? Você tem aquela pressão que é familiar, como aconteceu com a Carla, né? Contou, não, beleza, vocês tomam a decisão, mas sai, e aí falou assim, como já se viu e tal. Mas também tem uma pressão social, né? Porque a gente nós não somos ETs, né? A Bíblia diz que nós não somos desse mundo, mas estamos nele. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Como essa decisão. Exatamente. Eu imagino que não deve ser fácil, né? Nesse momento. Né? Aí eu posso falar um pouquinho. No meu caso, eu comecei a fazer gestão de processo de pessoas já muito cedo, né? Com 19 anos. E eu tinha responsabilidade tanto da minha casa, também junto com o Cadu, e da casa dos meus pais na ocasião. Então, nessa fase, eu protelei, né, para ter filho por conta dessas responsabilidades financeiras, né? Mas o que aconteceu, né? E assim, deixando claro que a gente não está falando que quem posterga está fazendo algo errado. Verdade. A gente não está falando sobre isso. E no meu caso, eu posterguei por conta disso, né? Mas sempre sonhei em ser mãe. Então, o que acontece, né? Não me atrapalhou. Eu achava que ia me atrapalhar, né? Porque é até ruim falar isso, né? Assim, da questão de atrapalhar um filho, atrapalhar. Mas quando você está trabalhando num cargo, assim, um pouco mais diferenciado, mais alto, você tem uma entrega maior.
E um filho dentro desse contexto, eu tinha muito medo também de trazê-lo e não dar conta de cuidar dele da forma que ele, né, necessitava. Então, por isso do protelar. Nós esperamos 7 anos para ter o nosso primeiro filho. Depois que eu tive meu primeiro filho, as coisas começaram a acontecer de uma forma assim, muito especial, tanto na minha jornada em casa, quanto na jornada de trabalho, né? Então, as coisas começaram a se conciliar, as coisas começaram a fluir de uma forma que eu sentia que eu estava dando conta mesmo. Falei, olha, esperei 7 anos achando que não daria conta, mas agora eu estou dando conta, né? É muito duro. E aí, assim, mudei, né? Mudei a trajetória da minha jornada de trabalho, fui para uma empresa multinacional, uma empresa grande, que me demanda muito, eu estou lá até hoje, que me demanda muito, muito trabalho, mas a gente consegue conciliar, a gente consegue dar conta, né? E os meninos, a chegada dos meninos, para mim foi tão bênção que eu consegui estudar, né? Eu fiz, amamentando o Rafael, eu fiz uma MBA, né? Naquele intervalo dos horários da mamada. O Cadu, minha sogra, minha irmã ficava, me ajudava, que tinha esse grupo de apoio, né? E é importante. A questão da rede, né, de apoio. A rede de apoio ela é espetacular, a gente não dá conta sozinha, né? Não tem isso, não tem como. Então, quando eu percebi que eu fui sempre muito alto de mim, assim, de ajudar e, né? Quando eu percebi que eu precisava dessa rede de apoio, as coisas também começaram a fluir, né? E hoje eu tenho muita gente me ajudando. Eu brinco que eu não queimo cartucho. Hoje os meninos estão lá com a minha sogra, mas é uma necessidade, né? Mas a gente tem esse grupo e foi isso que ampliou essa questão. A gente tinha esse pensamento de protelar, quando a gente decidiu, a gente viu que não era nada disso. E muitas das vezes, não estou falando aqui que a decisão de protelar está errada, mas na minha vida, eu percebi que depois que eu tomei a decisão de ter filhos, as coisas começaram a fluir em todos os sentidos, né? E aí foi onde eu fui colocando os grupos de apoio, as pessoas para me ajudar, pedir ajuda, porque quando a gente é autossuficiente, a gente acha que é mesmo e pronto, acabou, e você não depende de ninguém. E na verdade não é isso, né? Então aí começou as coisas fluírem e deu tudo certo, aí tá os meninos grandão aí correndo na comunidade. É isso. Para Carla, a opção sua junto com seu marido foi de deixar o trabalho. Foi. Como que foi isso? Em 2021 eu trabalhei muito, foi um ano assim que eu trabalhei muito. Eu sou professora, né? E eu trabalhava nos 3 períodos, dava aula de manhã, tarde e à noite. Então assim, eu não tinha tempo pra nada. A minha sorte é por eu morar, quando eu tava morando em Cajamar, tudo é muito perto lá, né? É um interiorzinho, assim. Uhum. Então, o colégio que eu trabalhava era perto, enfim. Mas, à noite eu dava aula particular, então, nossa, tava muita loucura a minha vida. E aí, no finalzinho de 2021, acabei engravidando, né, lá pra outubro. E aí terminei o ano letivo, grávida. E em 2022 eu precisei dar uma reduzida nessa carga horária aí, né? Porque eu ia ganhar o Davi lá pro meio do ano, né? E aí eu não ia conseguir continuar dali, né? Depois do meio do ano, eu ia acabar pegando a minha licença maternidade, enfim. Então, acabei abrindo mão das aulas particulares à noite e só fiquei com o período da manhã. E conversei com o colégio que eu estava trabalhando, né? Falei assim, não consigo trabalhar os 2 períodos, porque vou estar grávida, eu preciso dormir, descansar, né? E eu tava assim, com um sono que não cabia dentro de mim também. Você também dormia enquanto o Murilo estava conversando com você? Não, eu dormia de pé, eu dormia, nossa, assim, é um sono, gente, sério. Sempre, todo mundo falava, é o sono da morte. Eu falava, como isso? E é realmente. Gente, parece que você não dormir, você vai morrer, realmente.
É uma coisa assim, e eu brinco com o Murilo, porque o Murilo é uma pessoa super de bem com a vida, super risonho, e eu não, sou totalmente ao contrário, né, dele, nessa questão. Mas é ele ficar com sono e com fome, que o negócio vira. Eu não, eu posso estar com sono, posso estar com fome, eu fico do mesmo jeito, né, eu não mudo. E aí, só que eu falei pro Murilo, eu falei, eu preciso trabalhar menos porque eu preciso dormir. Esse sono agora não é um sono da Carla normal, é da Carla grávida. Então é um sono que eu preciso dormir, senão eu vou tá dando aula e vou cair, assim, vou achar que eu desmaiei, né? E aí, e também porque como eu ia acabar deixando de dar aula no meio do ano, só ia ficar um semestre, não teria como eu também assumir 2 turmas, né? Porque aí o colégio ia ter que se dispor lá de, enfim, outras professoras, e aí aquela confusão. Aí acabei optando por ficar no período da manhã para eu poder dormir à tarde. Eu passei minha gestação inteira dormindo à tarde. E aí ganhei o Davi e consegui trabalhar até o último dia. Trabalhei até quinta-feira, aí ele nasceu na outra quinta-feira, então foi assim, muito certinho, assim, parece até que a gente fez assim, cronometrado, sabe? E aí peguei minha licença, e quando tava acabando a minha licença, a gente acabou sentando para conversar. Nesse período a gente já tava conversando, e aí, volta, não volta, como vai ser? E aí o colégio que eu estava trabalhando não tinha como receber o Davi. Não tinha berçário, enfim, era a partir de um pouquinho de crianças maiores. E na região que eu tava morando não tinha berçário. Assim, não tinha, só tinha assim, a partir de 1 ano e meio, enfim. E aí a gente acabou conversando e falou, então a opção é que eu abra mão, pelo menos por um período, da minha profissão, né? Não é uma coisa assim para sempre que a gente pretende, é só um período. E aí a gente vai vendo, né, como que segue isso. E aí eu super abri mão, porque eu preferi realmente ficar com o Davi nesse momento. Só que assim, né, aí tem dia que eu falo pro Murilo, eu falo, meu Deus, tá difícil, acho que eu preciso voltar a trabalhar. Só que aí eu olho pra ele e falo, não, eu prefiro ficar com ele, é muito mais gostoso. E aí eu tento nesses dias tem dias que são muito mais difíceis, né? Eu também amamento, então assim, é uma doideira, né? Aí tem dia que eu falo, não, ele precisa realmente de mim nesse período, e aí eu coloco minha cabeça no lugar, eu falo, não, vai dar certo, isso é um período que eu vou passar. E aí, quando vem as pessoas e falam assim pra mim, né, aproveita que passa rápido, realmente passa rápido. E aí eu coloco isso na minha cabeça, vai passar rápido, aí logo ele tá na escolinha. E eu não posso deixar de aproveitar esse tempo. Não né? posso deixar, e não posso passar esse tempo, assim, ansiosa para que o tempo passe rápido e eu volte a trabalhar, porque isso vai acontecer. Então, eu tento curtir, assim, o máximo todos os dias, e aí quando chegar o período de, né, eu ter que colocar ele na escolinha e voltar a trabalhar, vai dar tudo certo, eu sei que vai ser de Deus, assim. Marcelo, me permita só mais uma pergunta aqui para fazer um link com a Rê, e aí depois a gente pode dar uma olhada se a gente tem perguntas. Show. Rê, você, não sei em que ponto é um pouco diferente da Adriana e da Carla, né? Porque você, de alguma maneira, você buscou agora uma autonomia profissional ou do seu trabalho, justamente que te favoreça no cuidado do seu filho, né? Como que é isso? Porque a Adriana, ela conta com a rede de apoio, na verdade todos vocês certamente contam com a rede de apoio, mas a Adriana continua, a Carla deixa, né? E você, qual que é a tua história? Parece que você está entre as duas. Eu transito pelos dois. Exatamente. Como que é isso? Durante a gestação, a gente foi conversando muito, né, sobre como seriam algumas coisas. Apesar de ter sido um momento muito difícil para todo mundo, né, a questão da pandemia, eu peguei aí o finalzinho, né, no começo da gestação, e como eu sou da área da saúde, eu tive a possibilidade de ficar toda a minha gestação trabalhando remoto. E a minha licença maternidade eu consegui juntar com férias e pegar mais um tempinho que, por conta do local que eu trabalhava, eu poderia ficar até o início da introdução alimentar com ele trabalhando remoto. Então eu tive aí
1 ano e 4 meses, mais ou menos, entre gestação e nascimento e licença maternidade, trabalhando de casa e depois desse período podendo estar ali com o Matias. Mistura um pouquinho, porque como muitas coisas foram acontecendo de um jeito natural e o fato da gente ter casado um pouco mais tarde fez com que as nossas vidas tivessem muitas coisas acontecendo em contextos separados. Quando a gente juntou 2 agendas, foi um caos. Assim, mesmo antes da maternidade. Quem conhece um pouquinho, a gente sabe que a gente faz muita coisa, assim. Sim. Então foi bem desafiador isso. E a maternidade, ela veio também para trazer um pouco mais de... Essa foi a cereja do bolo. Né? Pra gente tomar algumas decisões bem importantes nesse sentido. E as escolhas vão acontecendo, né? Legal. A partir daí. A nossa dinâmica permitiu, né, que o Fagner ele trabalha 80% home office, então ele conseguia ajustar a carga horária dele para os horários que eu precisava estar trabalhando para ele cuidar do Matias, então a gente fez essa alternância no cuidado que foi bem bacana, porque nós dois conseguimos aproveitar bastante muitas coisas, né, e contar com a nossa rede, que também é grande, né, assim, pensando na nossa família mesmo. Só que ela é um pouco fragilizada, porque os nossos pais já são mais idosos, então a gente precisava ponderar muito, muito, muito isso. E a volta da licença maternidade que foi o bug, assim, pra mim, né? Então, até voltando um pouquinho, a Adriana falou da MBA, eu comecei a fazer uma pós com 21 semanas de gestação, achando que, ia dar tudo certo, não ia precisar, como estava online por um período, achei, beleza, não vou nem precisar tirar a licença maternidade que eu vou estar de casa, achando que... Tranquilo, ok, claro. Não, foi um caos, assim, mas por conta da rede, consegui concluir, assim, o Fagner cara, foi muito parceirão, assim, nisso, de segurar o rojão quando eu precisava estar o fim de semana inteiro já. Assim, então foi muito importante isso. E a gente foi sempre colocando isso na balança. Só que quando eu voltei da licença maternidade, muita coisa mudou. Assim, eu voltei depois de 1 ano e 4 meses, foi para um serviço novo, né? Praticamente. Por mais que eu estava trabalhando remoto, muita coisa mudou e eu não acompanhava em tempo real. Em relação a decisões, a estrutura de trabalho, a dinâmica de serviço, e aquilo foi me gerando muita angústia. E o fato da chegada do Matias, assim, eu acho que muda muito o nosso olhar em relação ao cuidado, em relação à profissão. Porque é muito diferente hoje, por exemplo, eu orientar uma mãe a como fazer algum manejo ali para o desenvolvimento da criança sem o Matias e hoje com o Matias. Assim, muda muito, muito, muito. Eu tenho vontade de abraçar todas as mães e falar, você é muito, muito guerreira. É muito difícil, assim, né? Então, mudou muito, né, isso. E por conta de perceber essas coisas, o Fagner também sempre ficava ali me cutucando. Vai, tem essa possibilidade, tem essa oportunidade. Eu sempre trabalhei assim. CLT, boa parte do período no SUS, né, em serviços, assim, tanto municipais quanto estaduais, na parte de reabilitação, na estimulação. E com pacientes particulares. E foi surgindo, assim, né, essa possibilidade de fazer uma transição, né, na minha profissão, que foi mais forçada quando eu voltei da licença maternidade, foi tendo que lidar com todas as mudanças que o meu serviço passou, né? As demandas que foram surgindo, as adaptações que Porque se precisava você fazer. permanecesse lá, você não daria conta de estar próximo do Matias como você está hoje. Não, porque o trabalho que eu estava, ele tinha uma creche, só que por ser para profissionais da saúde, os critérios, assim, para a questão de cuidado da criança eram assim, muito rígidos, muito rígidos. Então, o nariz ameaçava escorrer. Você não podia levar para a escola? Não podia levar, tinha que fazer PCR, 10 dias de atestado. Se não fizesse, 15, 20 dias em casa. Então, ele ficava 2, 3 dias na creche, 10 em casa. E a gente contando com uma rede ali boa, mas fragilizada, Claro. e quem conhece o Matias sabe que ele tem muita energia, então Imagina.
Minha mãe e minha sogra ficavam um dia com ele, precisava de 3 dias para se recuperar. Aí, Não, e imagina, porque se tem uma coisa que a gente sabe quando a gente coloca o filho na creche, é que Ele vai ficar daqui a doente. poucos dias ele vai estar com o nariz escorrendo. E daqui a poucos dias você também vai estar com o nariz escorrendo. Tipo, é um bagulho muito louco isso, né? Desculpa interromper, mas é... não, mas eu já ficava com pânico, com ansiedade, assim, de pensar, meu, ele espirrava, a gente falava, vai ter que fazer PCR, vai ter que fazer PCR. Então, foi bem difícil, porque num período de 2 meses e meio, mais ou menos, ele fez 10 PCRs. Caramba. Nesse sentido, entendo, né, porque houve uma necessidade, porque era um ambiente hospitalar, Sim, então... sim. Ok, e então tudo isso foi pesando na balança. E para eu fazer essa transição, eu fiquei... tive uma oportunidade de ir para uma clínica e aí a gente foi conversando, vamos ficar assim... A ideia era ficar 6 meses experimentando como que ia ser essa transição. Só que eu tava trabalhando no CLT, trabalhando tarde na clínica com paciente particular, com o Matias, o Fagner trabalhando. Foi, Não assim, tinha como. 6 meses se reduziram para 2. E foi algo, assim, bem pesado, que acabou resultando até num burnout e crise de ansiedade, que eu tô fazendo tratamento, assim, até hoje por conta disso. E tanto que quando eu rompi com o CLT, foi assim, A virou saúde uma chave. voltou. Voltou. Então foi... Eu fiz essa transição também, principalmente por conta da minha família. Também por questões de entender que a entrega que eu estava fazendo não estava sendo justa, sabe? Tava me fazendo muito mal para a demanda que eu tinha que dar conta ali naquele momento, com o que eu tinha nas minhas mãos para fazer. Então eu acabei fazendo essa transição, assim. Legal. Que me arrependo um pouco. Marcelão, manda ver aí. Bom, a gente vai ver alguns comentários aqui e o nosso petisco que acabou demorando um pouquinho para chegar, a gente teve problemas técnicos também, que nem eu falei no começo, a gente tá voltando, pegando o ritmo de novo. Não, a chuva também, gente. A chuva, A chuva atrapalhou muita gente que a nossa rede de apoio, a nossa rede de É muito apoio grande, né? acabou Poucos guerreiros. passando. Então a gente autorizou fazer o lanche aqui, né? Esse lanche normalmente é antes, mas a gente pode comer agora. Então, ó, eu vou ler as perguntas, se vocês quiserem aproveitar e briscando, aí Por a gente favor. vai dando aquele drible nas perguntas, porque não quero deixar vocês com fome. Então vamos lá, o pessoal que está aqui online, Mari Garcia, minha esposa, já falou aqui, cheguei, já deixando o like. Aparecida Ferreira, tô esperando. A gente coloca uma fotinho lá, aguarde, uma coisa assim. Muito bom, Aparecida. O Fagner aí, o Fagner que já foi elogiado aqui. Foi citado várias vezes. Como se quiser direito de maridão, resposta. Maridão, né? Inclusive já foi parte aqui da nossa equipe técnica, teve que abrir um pouco mão aqui também por conta dessas questões, né? Justíssimo. A Leila tá aqui também. Saudades de você também. Saudade, Leila. Ela falou aqui por aqui também, saudades de todos. A Leila, para quem não sabe, teve que mudar nossa família lá para Curitiba. Questão de trabalho também. Exatamente. Guilherme também deixou um oi. O Fagner falou do áudio, a gente teve problema com o áudio, né? A Lu, minha sogra também. Seja bem-vinda também. Aí o pessoal reclamou um pouco do áudio aqui, deixa eu pular os... Ai, meu Deus. Cadê? Tá. Tem mais gente aqui, ó. A Adriane Macedo tá aqui, falou, nossa, essa Carla é muito linda. Né? É sua prima? Ai, Adriane, pelo amor de Deus, que vergonha. A minha mãe tá aqui, a Mônica. Boa noite, Mônica. Oi? Não perde uma. Não perde uma, minha mãe. E também mulher batalhadora aí também, mãe. Um beijo pra você. Elaine Cristina, deu boa noite. Elaine? É minha irmã. Nossa,
Aí, ó. Marcela Majewski mandou carinhas de coração. A Júlia Majewski. Minha irmã. Olha, as Majewski estão em peso, né, gente? Os Majewski que tá top. Maravilhosas essas mulheres. Mãe guerreira, olha só. A Nayara dos Santos mandou coraçõezinhos. Cleusa, boa noite. Sara, boa noite. Osvaldo Pereira de Oliveira, obrigado pela sua presença também. A Ju mandou, a irmã também está assistindo, hein? Estou de prova, é verdade. Provavelmente foi uma coisa que a gente estava falando aqui, que a Carla estava falando e ela falou que estava de prova. É que eu falei que meus pais estavam assistindo, acho que ela falou. Acho que foi isso mesmo. Adriane Macedo, a prima também, né? Já falou. A Meire Majewski que também mandou aqui, estamos vendo sim. Filhos. Cadê? Me perdi. Herança do Senhor. Ela falou assim: olha só, hein, que orgulho. Abração para Meire, Osvaldo. Um abraço para vocês. Douglas Camargo, vamos Dri. Pastor Douglas. Douglas, você precisa aparecer, mano, aqui. Ele tem um trabalho sensacional com adolescentes, com jovens. É nosso afilhado. Ele é sensacional. Um cara de primeira, pastor Já, vamos marcar já, hein? Passo contato depois, Caduzão. Elaine e Cristina, filhos são presente de Deus em nossas vidas, aprendemos muito com eles. Sou grata a Deus por ter me presenteado com essa herança. Fernanda Abdala, né? Eu não consigo falar o nome do meio. Comigo aconteceu a mesma coisa, sempre soube antes. Tava falando de alguma coisa que a gente tava falando. É da Rei. Então. É isso aí, a Fê também. A Mari também tá por aqui. Arlene, me lembro bem, na casa da Maiara, nós reunidos e a Regiane só dormia. Achamos muito estranho. KKKK. Verdade. Olha só, hein, o pessoal te expondo aqui. Que absurdo. Quem mais que tá aqui? Osvaldo Pereira. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que deu um oi aqui que eu não vi. Elaine Cristina, sim, minha linda, curta bastante, passa muito rápido. E Deus nos dá estratégias para ajudar. A gente falando da Carla, né? A guiá-los. Legal. Thaís Braga, que está aqui presencialmente também. Vocês entendem... Tá em todos os lugares. Ela mandou uma pergunta aqui, ó. Vocês entendem que o propósito de Deus na vida de vocês mudou após a chegada dos filhos? Boa pergunta, hein? É uma boa pergunta. Vocês querem responder já ou continua aqui falando aqui? Já tô faz meia hora que eu tô falando aqui. Vamos ouvir, né? Vamos ouvir. Então, marca aí onde você parou para depois voltar. Tá, eu parei no comentário da Thaís aqui e a Cleusa falou depois. E eu queria emendar com essa pergunta da Thaís, e se você tiver outras perguntas aí, pessoal, por favor. Junto com essa questão do propósito de Deus, né? Porque tem muito disso, né? Nós temos a nossa vontade, a gente toma algumas decisões e aí a gente descobre algumas coisas espirituais, né? Descobre. E eu queria emendar porque a Adriana tem um filho autista, né? Que é o segundo Rafa. Então, quando vocês estão trabalhando essa questão da vontade de Deus, as descobertas, né? Que descobertas são essas? E como essa descoberta particularmente entra na questão do Rafa? Então, agora é com vocês. Nossa, eu sinto que quando eu tive os meninos, eu tava no centro, eu sinto que eu tava fugindo da vontade do Senhor para minha vida, né, antes de ter os meninos. E depois que eu tive tanto o Cauê, que foi muito especial a chegada dele na nossa vida, e depois o Rafael, as coisas começaram a fluir. Foi tão doido isso, porque começaram a fluir no ministério, né? Começaram a fluir nas nossas questões financeiras, né? Que a gente acha que não vai dar conta e nada disso. O senhor fala, não é assim.
E na questão mesmo da gente no dia a dia, né? E a gente vê realmente que a gente estava no centro da vontade do Senhor. Parece que os caminhos se abrem, né? Quando você percebe isso. Então, esse foi o meu sentimento. A chegada do Rafa, ela foi extraordinária, assim, no sentido de... foi intensa, né? Como eu falei, pouco tempo de gestação e ele chegou. Até um determinado momento o Rafa não tinha o espectro, não estava dentro do espectro. Depois de 1 ano e meio que ele entrou no espectro através de uma poda neural que ele teve. E aí nossas vidas mudaram completamente, né? Porque hoje ambos trabalhamos em empresas, né, grandes e com funções também importantes dentro da empresa, e ter um filho que né, necessita de muito apoio. Não que o Cauê não precise, mas o Rafa, ele precisa e tem uma demanda grande, né? E quando a gente descobriu o autismo, deu aquele medinho, né? De falar, olha, poxa, já, né? Pensei que não dava conta. Foi uma surpresa, né? Pensei que não dava conta, dou conta. Agora, será que eu dou conta de novo? Puxa vida. Né? Puxa vida. E cai, assim, o mundo, né? A aceitação dessa situação, ela tem um período, né? Você vive ali um luto, porque você quer, num determinado momento, você quer ter o seu filho, né, típico, né? E aí você recebe uma notícia que não vai ser assim. E não é só isso, né? Tem as características, tem os trabalhos para fazer. Então, mas mesmo assim foi um choque no momento do diagnóstico, né? Mas depois eu brinco, né? Sacode a poeira e vamos dar a volta por cima. E foi isso que aconteceu. O Senhor começou a trazer pessoas para ajudar a gente, literalmente, né? A gente tem bastante dificuldade em relação às assistências médicas e tal, e o Senhor foi colocando pessoas mesmo. A gente viu o cuidado do Senhor. Falou, olha, eu estou te dando, mas, né, a gente sentia aquilo, mas eu te preparo e estou te trazendo, né, as pessoas para te ajudar. E foi quando a gente, né, foi amadurecendo essa ideia do eu preciso de ajuda, né? Agora eu preciso de ajuda. E aí a gente encontrou uma psicóloga que estava mais de 2 meses, que a gente não encontrava porque precisa ter para ele uma especialidade, né, para autismo, que é a ABA. A gente demorou muito e ela estava morando em cima da nossa cabeça, literalmente, no apartamento em cima, né, da nossa cabeça. No 6º andar, a gente morava no 2º, né, e o Cadu foi com uma amiga dele, pediu uma referência, tal, se tinha, porque a gente estava batendo a cabeça, tal, e não achava. E aí ela deu o telefone e a Sheila estava na nossa cabeça. Gente, mais literalmente. Meu Deus. Aí, com ela veio a Jaqueline, que é assistente terapêutica do Rafa, e aí elas foram nos apoiando, nos ajudando, porque, gente, é muito delicado, assim, não é tão fácil como se parece, né? Então a gente, uma das coisas que o médico do Rafa falava para mim era, assim, Adriana, não faz por intuição. A tratativa com o Rafael não pode ser intuitiva, né? Porque você vai se perder. Então busca esse apoio. E aí depois aqui já na comunidade, né, conversando no café com o pai, eu descobri a Regiane que eu estava esperando 2 anos o convênio, trazer esse especialista pra gente, né, terapeuta ocupacional. E o Fagner falou, olha, minha esposa é terapeuta ocupacional, depois troca uma ideia com ela, né, Gente, eu ia falar, assim, abra os olhos, Deus abre os olhos pra gente enxergar. Literalmente. E aí o propósito, né, do Senhor. Ele não te deixa sozinho, né? E ele não te deixa, ele vai trazendo, porque em determinado, você está esperando 2 anos, a psicóloga, a assistente terapeuta, elas são importantíssimas, mas o Rafa tem muita demanda sensorial, tem muitas questões, seletividade alimentar, então a chegada da Rê trouxe muito ganho para essa equipe que já estava, né? E o Rafa tem, assim, sido... a gente tem conseguido muitos êxitos, né, juntos. Ele não comia, né, eram poucos os alimentos, agora ele já vem comendo. Então,
é Deus, né? Não tem explicação de colocar pessoas, né? E num café eu abri assim, poxa, eu tô, né? E o Fagner falou, minha esposa né? A Patrícia também, do pastor Leandro, falou assim, tem uma na igreja, né? Tem uma pessoa na igreja. E aí eu não assimilei quem era quem, né? Aí, numa conversa, eu falei do autismo e tal, e aí o Fagner falou, minha esposa é terapeuta, depois troca uma figurinha com ela, né? Tá bom. E aí estamos juntos hoje. Graças a Deus, que legal. Né? Mas é isso, é o propósito, né? A gente tem esse sentimento que Deus, a gente vive ali um propósito, e a gente entende muito mais a questão, não que é só na maternidade, né? Mas quando veio a maternidade, no meu caso, ele ampliou, e eu sinto que eu tô, assim, no centro da vontade do Senhor, era para ser assim, entendeu? Okay. Ô, Carla, nesse sentido, acho que a sua criança, o Davi, é o que tem menos tempo das três, né? E isso mudou também na perspectiva espiritual mesmo. A gente sabe que criança, que o filho é herança do Senhor, a gente sabe de tudo isso, mas dentro dessa pergunta, né, que a Thaís trouxe pra gente, o que ampliou, o que ficou claro, o que trouxe para você? O Davi, a vinda dele veio para estreitar laços na minha família, né? Tanto na minha família quanto na do Murilo. Muitas coisas aconteceram na nossa vida desde 2020, não por questão da pandemia, né? E a gente fala da pandemia, tem 2020 para cá. Muitas coisas aconteceram na nossa vida. De afastamentos, né, tanto na igreja em si, quanto de famílias, enfim, né, da nossa família. E a vinda do Davi, a gente fala que a chegada dele é um bálsamo, sabe? É muito especial. E na vida de todo mundo, assim, que ao redor da gente, né, na nossa, né, assim como pai e mãe, nos avós, nas tias, enfim. E a vinda dele trouxe pra gente muito essa questão de buscar mais a Deus. A pandemia acabou afastando a gente um pouco, de fato, assim, de estar presente fisicamente na igreja, por conta que acabou fechando e toda aquela questão. A gente acabou se acomodando um pouco. E a vinda dele mostra pra gente que a gente precisa estar de fato dentro da igreja. Porque tanto eu quanto o Murilo, a gente cresceu na igreja, né? Nós somos de berço evangélico e a gente tem muitas lembranças de salinha, EBD, escola bíblica de férias, todas essas questões, amigos que a gente tem, que eu conheço assim desde da minha vida toda, eu brinquei, né? Eu conheço o Guilherme a minha vida inteira e eu conheço ele há 27 anos, a minha vida inteira. Não conheço a minha vida sem conhecer o Guilherme, a Thaís, enfim, o Marcelo também. Minha mãe foi professora dele na salinha de criança, então... Você foi criança um dia? Foi, ele foi. Até hoje eu sou um pouco. É uma piada mesmo. E a gente tem muito isso, né, de colocar o Davi nesse contexto realmente para que ele viva isso, porque pra gente foi muito importante. Muitas das nossas amizades hoje é por conta da igreja. E eu e o Murilo, a gente vive brincando, falando assim, nossa, se não fosse a igreja, quem seriam nossos amigos, né? Porque temos amigos assim, que são irmãos nossos, que a gente fala que considera como se fosse do nosso sangue mesmo, por conta de nascer e crescer na igreja. Então, o Davi, ele é assim, a gente quer colocar isso, ele nisso, né? Legal. Para que ele tenha amizades, para que ele... Eu conheci o Murilo através disso também, né? Se eu não estivesse na igreja, se ele também não tivesse, eu não seria casada com ele, né? Enfim, então a gente quer que ele esteja nesse contexto e a gente enxerga muito a mão de Deus na vinda dele na nossa vida, porque muitas coisas mudam. A questão, por exemplo, do meu trabalho, eu trabalho com crianças, e aí quando ela fala, né,
o eu profissional antes do Davi e o eu profissional depois dele é totalmente diferente. E quando eu conversava com algumas amigas que são da área, elas falavam, né? Às vezes eu falava alguma coisa, quando você for mãe, você vai olhar isso diferente. Até parece. Pra mim é assim mesmo, porque eu tenho esse jeito assim, né? E aí eu trabalhei grávida, né? E grávida pra mim já mudou. Eu olhava as crianças assim com um olhar diferente, sabe? Um olhar assim, eu queria abraçar mais, eu queria acolher mais, porque eu pensava, quando for meu filho, eu quero que façam isso com ele também. E o nosso olhar muda muito. Eu mudei demais depois, principalmente depois do nascimento do Davi. Nasceu o Davi, nasceu uma outra Carla também. Eu sou uma pessoa totalmente diferente hoje também. E é isso, né? O propósito da vida do Davi, assim, na nossa vida é estar mais presente ainda dentro da igreja, colocar ele cada vez mais nesse contexto, enfim. Joia, muito legal, muito bom ouvir isso, né? Até porque é que eu só queria complementar que a gente tem tanta gente deixando de estar na igreja, mesmo tendo sido criado, mesmo até entendendo a importância, mas negociando isso, né? Negociando isso. E a gente precisa estimular as pessoas, falar assim, olha, peraí, tem valores, tem princípios, tem coisas que elas serão construídas, farão parte do caráter dos nossos filhos na medida em que eles estão nessa convivência, que é a convivência da graça de Deus. E com você, o que mudou em termos de propósito, ou o que se ampliou, enfim? Eu tenho convicção que o propósito não mudou, o propósito de Deus. Acho que as estratégias para o propósito dele se cumprir na Regiane antes do casamento, Regiane depois do casamento, Regiane como mãe, que foram se adaptando e modificando, né? E ao mesmo tempo estão se cumprindo, né? Sim, é um cumprimento. Processos, né? E acho que isso ficou muito mais claro para mim, muito mais concreto, essa coisa do processo, de pensar em continuidade, em tempo para todas as coisas, passar o bastão. E eu acho que hoje o Matias, ele ampliou muito o meu olhar e consciência de responsabilidade, assim, da profundidade disso. Essa coisa da herança, tipo, passagem de bastão. Sabe? Então, essa responsabilidade porque ele vai ser a continuidade, né? Da nossa família, através do que acontece no meu dia a dia, no nosso cotidiano, que ele vai também ter ali, né, ferramentas e coisas para colocar na balança para decidir estar ou não, né? Dentro desse contexto, confessando a mesma fé. Então, todo esse processo, acho que isso trouxe um senso de responsabilidade que fez com que as prioridades mudassem e o propósito de Deus, ele se cumprisse de uma forma diferente, assim. Mas acho que essa coisa da continuidade, do passar o bastão, pesou muito. Legal. Assim, tem Há uma maturidade impressionante, né? Você mesmo falou, né, Marcelo? Né? Há um medo, né? Mas quando a coisa acontece, aí você amadurece. É muito louco. E você não tem escolha, né? Tipo, ainda mais para as mulheres, né? Que tem esse processo da maternidade, que tem que... o bebê depende muito de vocês, e é um negócio extremamente de vínculo, né? Aquele negócio... E é muito louco, porque ao mesmo tempo que ele depende de você totalmente, você também está falando, puxa, tem essa questão de que ele vai ser o legado, né? Que vocês estavam falando, pô, ele vai ser, como a gente falou agora, ele vai ser o legado aqui que eu tô deixando e tal, então, puxa, eu preciso ensinar essas coisas para ele e tal, mas ao mesmo tempo tem essa parte de você tentar construir um caminho para ele caminhar, né? E isso, eu acho que também é uma ruptura na nossa cabeça, né? Principalmente na de vocês, né? Quando tem essa questão da maternidade, vem aí você fala, nossa, eu preciso construir esse caminho. Aí que nem a Carla falou, eu preciso levar ele para a igreja, eu preciso... Ser exemplo, né? Também. Ser muito... exemplo também, né? É verdade.
Cara, é muito louco isso. Realmente, filhos são ruptíveis, né? Gostou dessa palavra? Repete. Ele é o cara que faz palavras Repita. Peraí, que palavra você usou? ruptíveis, causam rupturas na nossa... Eu não sei se foi boa essa palavra, não. Eu precisava entender o contexto. Perguntou aí. Tem gente perguntando. Tem gente no chat, perguntando, vamos lá. gente. Desculpa aí. Vai lá, Eu sou Tíbel. prolixo. Vai lá, Tíbel. Cadê? A última foi da Thaís. Tá, eu tô achando aqui. Calma. Já perdeu, já. Aqui, ó. Já perdeu. Tem mais uma pergunta aqui do Guilherme, que está aqui. Ficou tímido de falar. Na opinião da mesa, existe mais pressão na sociedade para a mulher ser mãe e cuidar dos filhos em casa ou priorizar a carreira profissional? Que acho que tem um pouco a ver com o que a gente estava falando sobre carreira e as coisas que mudam, né? Deixa eu só ver se tem mais alguma outra pergunta. Tem bastante gente falando. A Carol pediu. Carol aqui, ó. Aquele comentário. Meninas, que Deus abençoe vocês. Obrigado, Carol, pela presença também. Não tinha visto ela aqui ainda. Que Deus abençoe e dê sabedoria a vocês. Dri, fala mais sobre tempo de espera. Passei por isso também. Carol Garcia que mandou essa. E tem outra do Geron. Tem o Geronto, eu vou ter que ler todo o nome aqui, ó. Geronto Love by Pro Dani Gabriel. Meninas, quais são as dicas que dão para os casados que ainda não têm filhos após a experiência que tiveram? Boa noite para todos, é só isso. Tenham filhos. Essa é a dica. Tenham filhos. Filhos, plural. Peraí, tenha filho. Primeiro tenha um filho. Será que vai Depois ser você alguma pensa no. Mas a Carla Eu não tá sei. namorando Ai, ela. meu Deus, não. Ele não tá assistindo. Eu não sei se ele Deve tá falar, assistindo, falando da vida. né? Mas eu acho que a Carla quer conversar com você hoje à Ops, noite. não. Não, mas eu posso falar uma coisa sobre isso? Que a gente entrou nesse assunto. Eu falava, não quero ser mãe. Aí fui mãe. Aí às vezes eu falo pro Murilo, nossa, mas o Davi tá crescendo tão rápido e eu não tô aproveitando. Loucura, né? Porque eu fico com ele 24 horas. Ele fala pra mim, como assim você não tá aproveitando? Você fica com ele 24 horas. Aí eu falo, eu acho que a gente precisa ter outro assim, pro tempo de bebê durar mais, porque é um tempo muito gostoso. Vamos grudar aí, pelo amor de Deus. Aí ele, não, você tá lá. Arlene, eu não sei se o Du tá vendo, ou se a Lu tá vendo, mas a Arlene fala assim, né, nossa, nós somos avós, e ele fala assim, já tá acabando. É isso. Gente, queremos mais netos. Venham, mais Exatamente. netos. Mas o Guilherme não colabora. Aí, que mais? Tem aqui a Fabiana Barbosa. Né? Fabi, legal Gui, estar você aí. Gui, respondendo sua pergunta, pela minha opinião e vivência, nos dias que vivemos de feminismo aflorado, a pressão de se priorizar a maternidade vem mais de mulheres. Eu não entendi muito bem a construção, a pressão. Acho que ela quis dizer que, tipo, eu perguntei, existe mais pressão pra cuidar da carreira profissional ou pra ficar em casa cuidando dos filhos? E segundo a Fabi, de acordo com o avanço do feminismo, existe mais pressão para que as mulheres cuidem de suas carreiras profissionais ao invés de optarem por serem mães ou ficarem em casa, assim. Foi isso que eu entendi da resposta dela. Entendi. Como que vocês entendem? Entrando nessa pergunta do Guilherme aí como também, vocês tal. entendem? Até porque, para além de vocês, né? Veja, você está no mundo corporativo inserida, então você tem outras mulheres que convivem com você, que você gerencia, você saiu do mundo corporativo, mas você tem as suas amigas, seus amigos, os amigos da sua família, você cuida o tempo todo de mulheres ou de crianças e de repente você deve ouvir um monte de coisas também. Da onde vem a maior pressão? Existe maior pressão? Existe? Acho que depende do terreno que você transita.
Acho que onde você tá, as pressões elas vão pegar mais forte ali. E acho que uma coisa um pouquinho anterior, né, disso do escolher, nem sempre é uma escolha. Né? Tem muitas pessoas que não podem escolher estar em casa ou trabalhar. Assim. Não é cartesiano, sabe? É assim, 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 assim. A gente tem muitas realidades que divergem. Eu tive a oportunidade de escolher a Adriana, a Carla, né? Assim. Então, eu acho que é muito isso. Depende do terreno, depende da realidade. As coisas, elas mudam de figura, assim, sabe? Tem muita mulher que não consegue nem tirar licença maternidade. Tem muita mulher que acabou de sair do resguardo, tá indo trabalhar na casa de alguém, sabe? Levando o neném ali toda lascada, ainda de um pós-parto que quem passou sabe que parece que um caminhão te atropelou e você não conseguiu anotar a placa, já tendo que cuidar da demanda de outras coisas, de outras famílias. Sim. Então, eu acho que precisa colocar essas coisas, assim. Legal. Não dá pra simplesmente, como você falou, né? Não é cartesiano. E aí, Dri? Hoje eu vejo que as mulheradas, elas estão, eu sinto elas mais pressionadas, né? Eu tenho a oportunidade de fazer mentoria de mulheres, eu vejo que elas têm uma pressão muito grande em relação a isso. Elas querem até ter filhos, mas não para agora, né? E estão adiando bastante a maternidade, não é pouco não, é muito, né? E então, assim, existe essa pressão, mas agora, com o avanço do feminismo, né, ela tá muito para essa questão de espera, primeiro a sua carreira, espera a maternidade, né? E quando vem para mim demandas nesse sentido, é muito, não tem por que também esperar. Você tem o desejo? Porque primeiro a pessoa tem que ter o desejo, né? Você tem o desejo? Então vamos amadurecer esse desejo, né? Vamos conversar sobre isso mais. Então é bem isso. O mercado hoje ele para a mulher, né? E a mulher também ela está se cobrando muito, né? Ela almeja a carreira e ela está protelando essa parte da maternidade, né? Então as que estão assim, que ficam, né, elas procuram ajuda, geralmente, eu queria, mas eu acho que não vai dar certo maternidade e trabalho, eu não vou dar conta, né? Então vem muito essa demanda, né? Mas é isso, eu particularmente tenho as minhas experiências, consigo trocar as minhas experiências, eu protelei, né? Não é uma coisa, não fiz. Eu protelei também, né? Eu também tinha esse pensamento. Mas depois que eu tive as crianças e que eu consegui, aí eu, né, dei conta e eu passo essa experiência para as pessoas que me procuram. Mas de fato, a maternidade eu concordo com ela. Foi a Fá, né, que falou. Eu concordo com ela. Né, em relação a isso, as mulheradas estão deixando muito essa questão, não só da maternidade, mas do casamento também, né, de um relacionamento. E você? Eu acho que a gente vai ser julgada independente, né? Assim, eu acho que se a gente escolher... hoje eu estava conversando com uma conhecida e ela me falou isso e eu fiquei pensando nisso hoje. Ela falou, a gente é julgada se decide ter filho, aí se a gente também não decide não ter filho, a gente também é julgada. Aí se a gente decide trabalhar para não ter filho, a gente de alguma maneira vai ser julgada, ou se a gente decide deixar de trabalhar para ter filho, vai ser julgada. Aí no caso, né, quando ela falou para mim, eu tava amamentando Davi, ela falou, se você deixar de amamentar o seu filho, vão falar, nossa, mas deixou de amamentar. Aí se você decide amamentar 1, 2 anos, nossa, mas para que tanto? Para que essa criança pendurada em você? Então assim, eu acho que haverá algum tipo de julgamento, vai ter, de alguma, enfim, de conhecidos. Difícil ser mulher, vai ter. E as mulheres, né? As mulheres fazem esse julgamento. Normalmente vem de mulher. Normalmente vem de mulher. Normalmente sim. vem. Assim, quando eu decidi abrir mão do trabalho para ficar com o Davi,
eu ouvi de mulheres, nossa, mas você não vai mais trabalhar para ficar com o filho? Eu falei, não, eu não vou mais trabalhar agora, mas uma hora eu vou voltar a trabalhar. E se eu também não decidir não trabalhar mais? Para ficar com o meu filho? Tudo bem também. Tudo né? bem também, se isso está de acordo com a minha realidade, do meu marido, tudo bem. Como ela falou, né? Tem mulher que não tem essa opção e precisa voltar a trabalhar, mas se eu tenho essa opção, independente do tempo, vai ter gente que vai julgar. E vai ter gente que, se eu voltar a trabalhar, nossa, mas deixou o filho na creche para trabalhar. Então, assim, é meio complicado, né? E deixar o filho é muito dolorido. Essa parte do retorno ao trabalho é muito difícil. É muito difícil. Né? Eu, particularmente, passei por esse processo as 2 vezes e eu decidi não voltar. Né? Então, não vou voltar, não quero. E já saía da empresa e falava, olha, não quero. Né, já vê outra pessoa para ficar no meu lugar, não quero voltar, e principalmente na chegada do Cauê, que era um sonho nosso, era uma coisa que a gente tinha esperado e tal, e aí eu recebi uma proposta no Cauê, financeira e proposta de trabalho, e aí eu, não, tá bom, vou conseguir educar ele bem, pensando bem, eu acho que tá bom, eu aceito. Aí quando chega... Tá bom, eu aceito. Mas independente vai ser julgado. É verdade. Mas aí aí não, com o Rafael, eu falei, não, agora com o Rafael, o Cadu já estava trabalhando, estava bem, falei, olha, vou ficar em casa. Não vou trabalhar, não. Não, quero ficar em casa, vou virar madame. Vou ficar em casa. E aí eu recebi uma outra proposta, né, de mudança mesmo de carreira para a função que eu tenho hoje, né, e olha, graças a Deus que eu aceitei, né, e essa foi mais difícil, uma pessoa me ligou da empresa, falei, gente, vocês estão doidos, né, porque eu não tenho nada a ver com essa função aí, não, mas a gente quer, né, que você volte e tal. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu falei, mas não, eu já tinha negado. Aí já ligou uma outra pessoa, né, um outro colega de trabalho, falou, Dri, a gente precisa de você aqui, né, do seu perfil, a questão da sua gestão é importante pra gente e tal. Aí me fizeram uma outra proposta. Eu falei, Aí voltei. Veja, nós estamos vendo, senhoras e senhores, telespectadores, Aí voltei de os novo. propósitos de Deus se cumprindo. O que foi importante, inclusive, até para o cuidado do Rafa. Isso. Né? Porque o cuidado do Rafa, ele é custoso, Muito. né? Ele é dispendioso. E é uma possibilidade também, né? Deus, Muito. de alguma forma, entrando com providência. Não, né? a gente brinca e tudo que eu faço muito é nessa questão de confirmação da palavra do Senhor. Eu espero, né? Vou esperar. Falei, não, beleza, eu aceito, mas não é somente isso, né? Falei, Senhor, é isso aí, né? O Senhor tá nesse negócio aí comigo, né? Então, eu esperei e, olha, eu não me arrependo. Tanto na função, na questão profissional, acho que se eu tivesse em casa, eu ficaria frustrada, eu, Adriana. E a questão assim de possibilidades que o meu filho está tendo hoje, que se talvez eu não tivesse, né, nessa função, eu não teria como fornecer para o meu filho, né? Então eu sou grata a Deus, viu, por conta dessa decisão assim e da insistência desses meus amigos de ter me ligado e insistido para eu permanecer. Porque graças a isso eu consigo suportar a demanda do meu filho, né, E até indo contra a estatística, né? Que geralmente as empresas elas acabam, sabe, afastando e você abrindo mão e você, sabe, ter essa oportunidade 2 vezes. Que geralmente 2 vezes. E eu fiquei, da primeira gestação, fiquei 8 meses em casa. 8 meses, assim, por conta de férias. Lá não costuma acontecer, mas eu fiquei. E na segunda gestação também fiquei 7 meses em casa. E na segunda foi um pouco mais insistente, né? E eu falando, não quero, tal, quero cuidar dos meus filhos, tal. E aí houve esse pedido para retornar. E graças a Deus que eu aceitei, porque foi um diferencial nas nossas vidas, assim.
né? E está sendo no tratamento do Rafa agora. Então, a gente vê, eu brinco, né, pastor, tudo que eu coloco eu falo, Deus é bom. Porque no final você vê e fala, Deus, né, era propósito mesmo, né? Eu fico muito agradecida, assim, quando eu vejo a mão de Deus, assim, nas questões. Muito interessante, então, a pergunta do Guilherme contribuiu muito e a pontuação da Fabi também, que gerou nossa conversa também. Obrigado pela pontuação aí também, comentário. Tem mais coisa aqui ainda, mas eu queria só pontuar uma coisa que eu achei muito interessante, né? Bom, primeiro que para nós os homens não tem nada de pressão, né, nesse sentido, pra gente, se a gente tiver, se a gente não tiver, a única pressão é dos nossos pais, às vezes, que querem ter netos. Nossos pais querem ter netos. Agora, na sociedade em geral, né, o homem fica mais à vontade nessa decisão, né? Voltando em relação a suporte, eu queria que o Albert falasse um pouco sobre isso. Que nem a Regiane citou sobre, né, mulheres que realmente às vezes não têm essa escolha, ou que têm essa dificuldade. Enfim, todo esse contexto de pressão, independente se vai ter ou se não vai, porque é mulher, enfim, o que a comunidade, a igreja, a nossa comunidade, que ela pode contribuir em relação a todo esse contexto, assim, ao contexto da dificuldade social, o contexto da parte cultural, como a gente pode nos posicionarmos como igreja, assim, nesse sentido? Eu acho que a pergunta é muito pertinente, viu, Marcelo? Porque há muito tempo a gente fala, a gente ensina que a igreja ela precisa ter um olhar para os de fora e para os de dentro, igualmente, mas que seja nessa perspectiva de ser um espaço abençoador. Então, por exemplo, hoje, aqui na comunidade, uma das coisas que Deus nos dá é justamente a percepção, e essa percepção vem com o trabalho profissional, né? Eu vou citar aqui, por exemplo, a Regiane. A Regiane, enquanto terapeuta ocupacional, desenvolveu pela Macarius um projeto para atender mães e as suas demandas. E mães, né, pegando a fala da Regiane sobre os terrenos, atender mães que não têm condições de levar numa terapeuta ocupacional, a gente chegou a atender adolescente mãe aqui que não sabia trocar a sua criança. Né? Então, eu acho que é muito importante quando a igreja, ela para de olhar para o seu próprio umbigo. Tem muita igreja aí só olha para o seu próprio umbigo. Pronto, falei. Né? E fala assim, peraí, nós somos abençoados para sermos abençoadores. Então, isso é importante quando você usa um recurso, seja ela da formação, seja ele o próprio recurso financeiro. Na perspectiva pedagógica, né, a gente tem uma pedagoga aqui, eu também sou pedagogo, né? A gente tem um outro trabalho que conta com o profissional da pedagogia para ajudar crianças, então está ajudando famílias a se desenvolver, a ter oportunidades. A gente tem uma outra ONG, que é o Mirante Cultural, que trabalha na perspectiva de oferecer oportunidade de cultura, de leitura. Inauguramos essa semana lá a livraria, né? A biblioteca... Qual o nome? Lamparina, obrigado. A Biblioteca Lamparina, que está oportunizando a Vila Mirante ter acesso à cultura, ter acesso à educação. Então, o que a igreja pode fazer? A igreja pode ser esse lugar. E a gente tem uma herança com isso. Nós somos presbiterianos. Veja, a herança que a gente tem é uma herança educacional. Está lá aí o Mackenzie, está aí outras faculdades, outras escolas. Então a gente tem uma herança que precisa continuar para sermos interventores na nossa sociedade, né?
Então, quando a gente faz um podcast como esse e a gente ouve opiniões, eu estou acreditando de verdade que outras mulheres que às vezes não querem ter filhos, né? E ouve aqui a Carla dizer, tenha filhos, vale a pena. Mas aí vai ouvir o testemunho delas que vai dizer o seguinte, olha, é possível, mesmo com as demandas, é possível, é abençoador, tem continuidade. Isso aqui é tremendo. Então a igreja, ela tem muito a oferecer, né? E ela tem que ser também, fazer parte da rede, nesse sentido, mas aqui, quando a gente vem, né? Poxa, é tão legal a gente estar nessa demanda aqui de um monte de criança aqui, né? Nunca vi aqui, tem mais criança aqui, gente. Desculpa a brincadeira, mamães, por favor, né? Tem muita criança aqui, graças a Deus, né? Porque uma coisa que eu sempre falei quando a gente iniciou a comunidade foi, falando para os pais, assim, nós não estamos plantando uma igreja para nós estamos plantando uma igreja para os nossos filhos. E aí, quando a gente olha com todos os limites que temos, essa quantidade de crianças aprendendo sobre a Bíblia, aprendendo sobre a palavra, chegando em casa contando história, né? Dando testemunho, falando, poxa, tem uma criança que está vindo recentemente aqui na igreja, né? De uma família que está retornando, e depois de vários anos que estavam distantes. E é a primeira vez que a criança veio aqui, e a primeira vez foi assim, eu não quero ir para a escolinha. Aí quando chegou aqui, ficou deslumbrado, falou assim, mamãe, eu quero ir para a escolinha. Né? Cara, então eu acho que de alguma maneira, né? E eu só para fechar, o que elas disseram, que a Carla disse, né? Poxa, a gente tem um espaço, um lugar de pessoas com seus limites, com seus defeitos, mas são pessoas que a graça de Deus está atuando. Então eu tenho amizade, né? Há quantos anos a Carla viveu? Há 27 anos que conhece o Guilherme, olha quanto tempo. Muita coisa já. Né? Então eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que a gente tem uma infinidade de coisas. Muito bom, muito bom. Eu vou continuar lendo aqui alguns comentários. O pessoal está se manifestando, falando que tá bem legal a conversa. A gente está acertando, eu acho que hoje que a gente acertou. Que bom. A gente chegou a 37 pessoas online aqui. Chegamos a 37 pessoas online. O que mais que tem aqui, ó? Pessoal conversando, eu vou pular um pouco, tá, gente? Não vou ler todos aqui. Aqui, ó. A Fabi chegou a comentar, quis dizer que a pressão e preconceito vem de mulheres para nós mulheres, que foi o que vocês também comentaram, né? O Geronto falou o seguinte. Eu acho que é a Geronto, hein? Né? Então, aí, aqui tá escrito, tenho 3, mãe de gêmeos. Boa. Quem lê os comentários, gente, geralmente é o Guilherme. E aí eu me complico pra caramba pra ler. Eu não tenho esse filho aqui. Mas beleza, eu vou ler aqui, ó. Tenho 3. Mãe de gêmeos, de 18 anos, e um de 11. E apesar de todos os desafios, amo a maternidade e sou muito grata a Deus. Detalhes, são todos homens. Aqui todo mundo é pai de homem também. Nossa, É verdade, aqui, rapaz. Quantos homens? Olha lá, olha A geração. Vai lá, Masculinidade sadia. Mas tá vindo uma onda, né, de filhos meninos, gente. Você tá parindo menino? Aqui tá 15-2. Não, Tá 15 a 2, o Rafa, 2 meninos. Não, a maioria das mulheres que eu conheço, só o menino que tá vindo. A Laurinha. A Laurinha e a Alice. A Alice que tá um pouquinho. A Alice do Alexandre. E a Já tá um Laura pouquinho mais velho, mas... E agora a Laura do Levi. Então são 15-3. Legal. A Fabi falou assim, eu também esperei muito para engravidar, priorizar a carreira, viagens, e quando decidi demorei muito para engravidar e fui mãe tarde, 36 e 40 anos. A Carol tinha perguntado sobre espera. Quer falar um pouco sobre essa pergunta, Carol, sobre espera? Que deve ser uma coisa que... Quero. Não, é muito delicada essa questão da espera, né, pra gente, pra nós mulheres, porque
dependendo da quantidade de tempo, é uma frustração muito grande, né? Então, lidar com isso é muito complexo, né? Então, ela até pediu para abrir mais. No meu caso, eu fui preenchendo essa espera, né? Mas a gente vê que tem mulheres que não sabem lidar com essa espera, né? Porque é uma frustração, todo mês é uma frustração, né? Para a mulher que não está conseguindo engravidar. Entendi agora, eu tava meio... Então, como a gente teve, né, por opção, a gente aguardou 7 anos e depois a gente não conseguiu engravidar. Então, a gente teve essa espera. Assim, para mim não foi... ela falou, Adri, abre mais. Mas para mim não foi, assim, uma coisa que essa frustração pegou para mim. Porque como eu tinha uma demanda muito grande de casa, trabalho, então eu preenchia. Mas no momento que eu estava ausente, eu falei, poxa, não engravidei ainda, né? Então a gente vê as coisas acontecendo, né? Teve as perdas, né? Então essa situação que mexe muito com a mulher, né? Essa espera é muito angustiante, né? E é um trabalhar do Senhor nos nossos corações, porque não tem como passar por isso sem que o Senhor esteja ali te consolando dia após dia, e você com a certeza que você vai ter, né? E às vezes também a vontade do Senhor não é aquilo para você, né? Então é muito delicado. Eu particularmente passei por essa espera, não tive assim grandes problemas com as frustrações, consegui lidar, mas confesso para você que eu já vi conversas assim de amigas, de pessoas que vêm me perguntar assim que a gente tem que fazer assim trabalho, aconselhamento, ficar mesmo dedicada com a pessoa, né, vendo alternativas. A gente no grupo de oração a gente ora muito por essas questões, né, principalmente as pessoas pedem para orar porque literalmente eu sinto que Deus abriu minha madre, né? Então a partir dessa convicção minha, eu oro mesmo, né, para as mulheres que elas venham, que elas tenham esse desejo. Já que elas têm esse desejo, a gente vamos orar, vamos pedir para o Senhor, né, e colocar em oração. E graças a Deus... Mulheres que querem engravidar, venham à igreja. Teremos oração específica. Abra a madre, Senhor. Literalmente. Aliás, As que não querem, não vão vir. Nem Querem engravidar, não vão vir na igreja. Não, querem no culto da manhã. fazer um culto específico. Achei que o pastor ia falar, você que ainda não teve, coloca um copo de água em cima Não dá mais para colocar copo d'água porque a TV é Smart. colocar no rato. Foi no hack, Me permite? Sim. Me permite? O Oswaldo só está comentando que ele ouviu o netinho dele resmungando ao fundo. Esse Né? boi é um babão, gente. A Que Cris- bom que não deve ser, né? A Cristi Praus, que quando eu estava falando aqui sobre 15-3, é 15-4, porque a Hannah está chegando. Ah, é verdade. A Hannah está chegando, é isso aí, Cris. Que venham as meninas aqui para a gente poder equilibrar o jogo aqui, né? A Carol falando aqui, na verdade, nos faz ver como Deus é quem realmente está no controle, né? A partir da sua fala. A Tainá Lopes, né? Tá dizendo aqui, tia Adriana, te amo, uma honra ver que mulher de Deus que você é. A Luana, a minha norinha, ela diz aqui, né? Deixa eu ver. Eu sinto que de alguma forma somos pressionados, porque estava falando sobre a pressão e a Carla falou da pressão que vem de todos os lados, né? Então ela diz assim, eu sinto que somos de alguma forma pressionadas se decidimos pela maternidade ou pelo trabalho, se nossa casa está ou não arrumada, se preparamos ou não a melhor comida, entre outras coisas. E penso também sobre isso, que muitas famílias têm uma visão de que a escola é um monstro separador, mas para muitas crianças a escola é o melhor lugar para ela estar, lugar que permite vivências e descobertas que ela não pode ter em casa, porque emocionalmente a mãe não está bem, entre outras questões, né? Vocês pensam na perspectiva educacional
né? O que vocês pensam na perspectiva educacional? Porque isso também será uma escolha, né? E o que a Luana está comentando aqui tem a ver com uma escolha. A gente tem uma discussão grande no que diz respeito à questão educacional no nosso país e em outros países também. A gente tem a perspectiva como fala desse ensino à distância? O homeschooling e tudo mais. O que vocês pensam quando vocês tiverem que decidir? No caso, as suas crianças já estão estudando, né, e tal, mas principalmente vocês que as crianças ainda estão... O Matias está na creche. O Matias já foi para a creche. Fale um pouquinho sobre isso, sobre essa escolha de vocês em relação às crianças. Posso falar? Por favor. Eu, como professora, sempre falei para as mães que traziam as crianças, assim, né, que iam inserir aí na educação infantil, aconselhando que elas fizessem mesmo. Tá tudo bem, né, é importante para a criança na questão emocional, na questão social da criança, é um ambiente onde a criança precisa estar. A evolução da criança é muito grande quando ela entra ali num contexto escolar. Mas a Carla, mãe, é totalmente diferente, né? Eu falo pro Murilo, ai meu Deus, só de pensar, eu começo a suar frio que eu tenho que deixar o Davi na escola, sabe? E aí eu tenho que resgatar aquela Carla que pensa que realmente é importante para ele, né, no momento que for necessário, que ele entre na escola. Aí só que eu penso, nossa, mas pode ser bem assim lá para os 18 anos, talvez? Brincadeira. Às vezes eu tô assim muito cansada, eu falo pro Murilo, a gente vai colocar amanhã esse menino na escola. Aí eu, não vai, quanto mais tempo demorar, melhor. Mas é que, né, a Carla mãe e a Carla profissional ali deu uma Mas brigada. você entende a importância Sim, do seu desenvolvimento com certeza. e tudo mais. Mas é que fala, né, que no coração dá uma apertada, né? Você falou que... É o vínculo, né? É o vínculo. A gente fica com eles na barriga, né, por 9 meses. E depois a gente fica muito dedicada a eles, né? Então essa ruptura para entrar de volta para o trabalho, nossa, é muito. E mães que amamentam é muito complicado, porque você sente o corpo, né? Na hora que ele está com fome, você sente o corpo reage, né? O alerta, né? E é muito delicado os primeiros dias, assim, dessa ruptura da mãe que está ali dedicada 100% com o filho e trabalhar. É muito difícil. É uma simbiose, né? Aquela coisa, né? O filho, a mãe, parece que é uma coisa só, né? O Guilherme falou que é o cinto do aranha. É igualzinho. Aquele negócio assim, nossa, tem perigo aqui. O Guilherme, ele quer voltar, então a gente vai deixar ele voltar na próxima de costas. Ele tá ali, tá se recuperando de uma lesão, mas no próximo jogo ele tá aqui. E você? Também. Assim como a questão do trabalhar, ficar em casa, depende do terreno que você transita. Tá. Eu tenho amigas que optaram pelo homeschooling e entendem, né? Posso pegar? Pode, claro, pode pegar. Pode pegar, vai lá. De verdade, tá tranquilo. Pode. Trazer ele aqui? Pode, fica à vontade. A gente vai fazer uma pergunta pra ele. Se ele souber responder, tudo bem. Fica à vontade. Peraí, já volto então. É difícil, tá? O bebezinho pequenininho. Mas desculpa, perdão. Desculpa. Isso é uma coisa, é uma prioridade. Não. Emergência. Tem que ter esse... Sim, com certeza. Depende do terreno que você transita. E entender o peso de cada decisão. E as renúncias que incluem cada decisão. E ter clareza no papel que você tem dentro de cada decisão que você toma. Falando da minha realidade. O Matias estar na creche foi também uma questão de necessidade e também de escolha. A gente poderia pensar ali, né, em outras formas, se isso fizesse parte da nossa realidade e do que a gente tem disponibilidade de fazer. Mas a gente tem muito clareza do nosso papel quanto pai, quanto mãe, dentro do contexto escolar do Matias. Então, não tem
transferências de responsabilidade, a gente tem participação ativa em tudo que acontece. Eu faço o raio-x todo dia, quando ele chega da creche, da unha do pé, eu fico do cabelo, olho o comportamento, leio o caderno, vejo como que é. Tenho uma postura aberta, né? Receptiva para as pessoas que estão cuidando dele. E tenho clareza da minha responsabilidade quanto mãe. Então, eu acho que é muito isso. Legal. Muito bom. Gente, a gente está indo para o final, né? Estamos indo para o final. Qual foi o último comentário que você leu aqui? Eu li, vê se tem mais alguma pergunta. Eu li todos. Não, só do Marcos Ramos. Bate-papo agradável, temos junto na comunidade. Boa noite a todos. O último mesmo. A Tainá já li todos aqui. É isso aí. Então, você quer falar mais alguma coisa sobre esse tema? Bom, eu queria agradecer, né? E eu queria ouvir, se você tiver alguma última palavra de vocês. Olha, para você que está escolhendo ser mãe, ou que está em dúvida entre ser mãe, o que vocês dizem, né? E depois eu tenho uma última palavra final aqui sobre alguma coisa. Quem está na dúvida, tenha filhos. Assim, é o único investimento que a gente faz que é eterno. Porque, tudo é, sabe, passageiro, profissão, carreira, passeios, assim, enfim. Mas o investimento que a gente faz no nosso filho é um investimento para a eternidade. Legal. Sim, então tenham filhos, não tenham medo. Pensando numa perspectiva de confissão de fé, o mundo é mau, é bíblico, não é novidade a gente saber disso. E é o meio que a gente vai dar continuidade para que a nossa fé ela se propague. Eu acho que tem muitos questionamentos, muitas reivindicações, e a gente não entende, né? Isso também como uma estratégia mesmo divina para que o propósito dele continue a se cumprir, mesmo ele não precisando, né, da gente lhe dar essa oportunidade. E não só na questão fisiológica, né, pegando o link na última live que teve, né, existem outras formas de paternar e maternar, né, então a gente precisa dessa consciência também. Então, não é só a via uterina que proporciona a questão da maternidade e da paternidade. Então, é isso. Não tenha medo, porque a gente confia no autor e consumador de todas as coisas. Legal. E ele é o único que, assim, é fiel do começo ao fim. Obrigado, Dri. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu amo ser mãe. Estou extremamente realizada, muito mais depois que a chegada dos meus 2 filhos, né? Eu sempre sonhei em tê-los, então eu falo que nem a Rê, eu não abro mão da maternidade, porque foi bênção, né, na minha vida, e vai ser também na sua vida, você pode acreditar nisso. A gente dá conta, né? A gente dá conta, e porque Deus nos ajuda, né? Ele carrega o nosso fardo, né? Então, é bênção. Tenham filhos. A gente está pedindo para dar uma última palavra. O que você diria, o que você falaria para aqueles que querem ter ou que não querem ter, enfim. Eu digo, tenham filhos. Gente, é maravilhoso ser mãe. Ser pai também, né? O Murilo tá ali de prova. Eu falo pro Murilo, antes de ter o Davi, eu falava assim, nossa, a maior loucura que eu já fiz na minha vida foi casar, né? Porque casar é uma loucura, né, gente? Você tá juntando com uma pessoa que, tipo assim, tem outra criação, enfim. Mas a maior loucura, mas assim, a melhor da minha vida foi ser mãe. E foi ter decidido assim, vamos deixar acontecer. E a gente perceber o cuidado de Deus na nossa vida. Depois da vinda do Davi, a gente percebe em cada detalhe, assim. A gente também percebe que o dia de amanhã realmente pertence a Ele. Não adianta a gente ficar, não, vou fazer isso. Não.
pertence a Ele, a gente precisa confiar. E dia após dia a gente sente esse cuidado de Deus, a gente sente como se a gente estivesse sendo carregado realmente nos braços do Senhor, em todos os sentidos. E o Davi é assim, a maior prova do amor, do cuidado de Deus na nossa vida. Então, é a melhor experiência da minha vida, é ser mãe. Então, sejam mães, sejam pais, gente. É a melhor coisa da vida de vocês. Vai ser a melhor. Eu acho que acima disso, só o céu mesmo, né? Porque realmente é maravilhoso. Amém. Quero só, mais uma vez, agradecer a cada uma de vocês terem aceitado o convite, vocês que estão aí também nos acompanhando. Marcela vai dar já a última palavra. A única coisa que eu gostaria de dizer há um projeto de Deus nisso. Há um propósito de Deus nisso. E é um propósito com a gente, mas é um propósito com essa sociedade que precisa de gente de Deus, que precisa de crianças, adolescentes, jovens, e aí é um projeto para o qual é o Deus que nos capacita e nos dá coragem. E pegando um gancho na fala da Regiane, é um projeto de continuidade. Então, que Deus seja louvado, que Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez. Bom, eu também quero fazer meu agradecimento a vocês. Eu acho que o papo foi muito legal, o pessoal comentou bastante. E é muito, para mim é muito louco a gente falar sobre a parte da mulher, né? E todas as questões que envolvem isso, falar um pouco sobre a maternidade. E como a gente tem, né, a imagem muito forte, né? Muito forte. Quando a gente pensa em uma imagem forte, sempre vem uma mãe, sempre vem uma mulher que batalha no seu dia a dia ali, mesmo com tantas dificuldades. Então, para mim, muito obrigado por esse tempo dedicado. Obrigado também aos que vieram junto aí, né? O Cadu, o Murilo, que deu a força aqui com ele também. Enfim, obrigado, Thaís, Equipe, né? Tonielli, E obrigado você que está assistindo a gente aqui. Compartilhe esse canal, essa entrevista, esteja mais conosco, venha nos conhecer aqui na comunidade localmente de domingo aos domingos, ou visite também as nossas redes sociais, o Instagram. A gente também sempre está colocando a nossa agenda lá. Ele tá querendo, acho que ele tá querendo. Vamos fazer a próxima entrevista daqui a 15 dias. Tá Tem querendo futuro esse rapaz, hein? E é isso, gente. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite.